Continuando com a nossa conversa sobre a Quaresma, então a Quaresma é o tempo em que Jesus sofreu muito, Jesus foi tentado, Jesus, assim as várias coisas aconteceram, a tentação de Jesus, depois a transfiguração, que os apóstolos não acreditavam que Jesus ia morrer desta maneira, depois ou a samaritana, o outro evangelho, mas são enfim evangelhos que refletem o tempo em que a igreja está vivendo, o tempo de penitência. E no tempo de penitência, tanto no Advento como na Quaresma, nós não temos o glória dentro da liturgia. É símbolo de luto em que a igreja ela celebra a penitência. Então, o preceito da igreja diz assim, confessar ao menos uma vez por ano, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. E isso daqui é complicadinho, meu irmão, é complicadinho, porque de vez em quando a gente vê gente que não valoriza o sacramento da confissão. Eu ontem de noite ainda estava visitando um outro padre, lá muito doente no Hospital Santa Teresinha, essa semana visitando esse padre, e ele pedia todos os sacramentos da sua doença, e muitos outros também o pediram. Isso é importante, porque aí exatamente se faz parte da vida, do sofrimento, da dor, da morte de Jesus. Toda a nossa doença está ligada nesse Jesus sofredor da Quaresma, que fez isso uma vez para sempre, e através dos 7 sacramentos, principalmente a Eucaristia, nós somos chamados a reviver, a atualizar esse mistério. Então, por exemplo, a missa, a gente não vai porque tem vontade ou não tem vontade. A missa a gente vai para se alimentar como batizado, consagrado, como diz o documento de Aparecida, tão claro e tantas vezes. Nós vimos isso aí ainda sábado no nosso encontro paroquial, que nós somos discípulos e missionários de Jesus, que devem não apenas ser batizados, mas que devem se alimentar da palavra de Deus, da Eucaristia, dos 7 sacramentos, para sempre mais santificar a sua vida e, como peregrinos, um dia merecermos a vida eterna. E no final da Quaresma, a Semana Santa, nós temos um detalhe importante no sábado de Aleluia, que é assim interessantíssimo. O fogo que é aceso na frente da igreja, e é abençoado esse fogo novo. O fogo, símbolo de luz, de vida nova, e é acesa a vela que entra na igreja com as luzes da igreja apagadas, e o padre canta, ou o ministro, 3 vezes: eis a luz de Cristo, onde então esta vela grande significa o quê? Significa o Cristo ressuscitado, luz do mundo, que caminha à nossa frente, e nós começamos a fazer parte dessa luz no dia do batismo. Foi aceso em nosso coração essa chama da fé, foi plantado essa sementinha de vida eterna, que deve crescer durante 80 até 100 anos das pessoas, e as pessoas se preparam para viver este futuro. O futuro, a vida eterna. E no sábado de Aleluia tem muita gente que acha assim muito comprido a celebração, mas no sábado de Aleluia
exatamente nós celebramos o que nos fala este livro, a liturgia judaica e a liturgia cristã. Antigamente eles ofereciam animais em sacrifício, e Jesus, no sacrifício da Páscoa, ele fez isso uma vez para sempre, ele renova a cada missa aquilo que ele fez, usando o mesmo simbolismo, inclusive da Páscoa dos judeus. Os judeus usavam, na noite em que Deus olhou para eles, a passagem do Mar Vermelho, por exemplo, a pé enxuto, eles a cada ano recordavam essa Páscoa, a passagem do Vermelho. Assim também nós celebramos no Novo Testamento, a cada ano, a Páscoa de Jesus, que não quer dizer mais a passagem do Mar Vermelho a pé enxuto, mas a passagem da morte para a vida, da vida para a morte, da morte para a vida no sábado, aleluia. E nós lemos todos os textos na Páscoa, se referem exatamente à criação, o pecado, a redenção, o profetismo, depois o último dos profetas, São João Batista, para depois, lá mais para frente, nós celebrarmos a leitura do Novo Testamento, que se refere diretamente à Páscoa. Então, tudo isso nós celebramos no sábado de aleluia. E a gente gostaria de dizer da importância do cristão participar dessa liturgia. Interessante é o seguinte, que às vezes para ir num baile, a pessoa ela tem tempo, né? Ela fica uma noite inteira no baile, quando é para ficar nesse sábado só de aleluia, 2 horas na igreja, rezando, cantando, celebrando essa grande alegria da ressurreição de Jesus. Muitos até xingam o padre porque a liturgia é muito comprida, mas é de fato o sentido da coisa. Então nós vamos para essa missa, para essa celebração bonita na Páscoa, para nos santificar e recordar os mistérios de um Deus que nos ama. Por exemplo, Deus pediu lá no Antigo Testamento para o Abraão oferecer em sacrifício seu único filho. E quando ele estava para imolar o seu filho, o anjo do céu apareceu e disse: Abraão, Abraão, não faça mal ao teu filho. Mas o Pai do céu, ele não poupou seu filho único. Na Semana Santa, deixou e Jesus te ofereceu gratuitamente para a salvação da humanidade, para renovar a nossa vida. Tanto assim que quando Jesus, no domingo de Páscoa, ele ressuscitou, não é mais a lei antiga, ele não aboliu a lei antiga, mas a lei do sábado passou para o domingo, a lei de Moisés, a lei dos judeus, todos os seus costumes. O que de agora em diante vale é o domingo, mudou até isto. Então, no tempo de Páscoa, tempo de alegria, de vitória, de aleluia e enfim, tempo de muita paz, de muita alegria, nós celebramos esse tempo durante 40 dias até Jesus subir aos céus, e depois os apóstolos com Maria Santíssima presente fazem a novena, e depois vem a parte não do tempo comum, mas sim no tempo como nós vemos aqui, claro, a festa de Pentecostes neste livro. Pentecostes, Jesus envia do céu o Espírito Santo sobre a igreja, que até hoje está presente dentro da igreja, principalmente através dos 7 sacramentos, mas o sacramento da ordem, que recebe o diácono,
que recebe o padre e que recebe o bispo, dão continuidade a essa missão da igreja que Jesus realizou. Então o Espírito Santo vem sobre a igreja e a igreja ela se implanta por toda a face da terra. Jesus fez tudo, repito, o que ele tinha que fazer, e depois então no tempo comum, é o tempo chamado tempo de igreja, cada um de nós faz a sua parte. Então, essa igreja de batizados, que somos todos nós, a grande família do povo de Deus, a igreja é exatamente isso, a família do povo de Deus, a família de batizados, que nos queremos, através deste ano litúrgico, nos abençoar, pedir a bênção, agradecer a cada semana e a cada dia. Nós, os padres, por exemplo, nós temos o ofício comum e hoje também ofício comum para todos os fiéis, a sua oração cotidiana. Quem puder ir na missa, praticamente nós na nossa paróquia temos a missa todos os dias, menos nas segundas-feiras, né? Então, somos convidados a participar da liturgia, né? Que é esse mistério em que a Santíssima Trindade está presente na igreja. E nós podemos observar assim, em cada missa que nós celebramos, qual é a saudação que o padre faz no início da celebração. Ele diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Por que isto? Primeiramente porque o Espírito Santo, ele mora em cada um de nós. Nós não somos assim pouca coisa, nós somos importantes para Deus. Agora Deus, em cima de tudo isso, ele faz esse convite gratuito através dos sacramentos, da oração, de a gente mudar de vida, de a gente se renovar a cada instante. Mas ele não diz: Padre Eugênio, você tem que mudar. Ele oferece a salvação através da liturgia dos 7 sacramentos. Prezado ouvinte e telespectador, que Deus seja louvado, que Ele continua nesse ano litúrgico que está terminando e esse ano litúrgico que está iniciando, continue nos abençoando, dando todas as graças e bênçãos, e que nós não vamos mais para a missa porque é um costume, mas sim porque nós queremos o perdão dos nossos pecados, nós queremos dar graças a Deus por todos os benefícios e nós queremos ser o povo santo de Deus. Prezado telespectador, vamos assim acompanhar a cada semana o nosso programa às 11h30 de sábado, e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.